Beleza, minha gente, vamos lá continuar resolvendo questões envolvendo função do primeiro grau. Vamos lá, que essa questão é bem interessante e ela, além de envolver a parte de função do primeiro grau, ela envolve também uma parte de porcentagem. Vamos entender o que ela diz. Vem comigo aqui. Olha só, a questão diz assim para a gente. O salário líquido S em reais de um determinado profissional é o salário bruto menos os descontos. Perfeito. O salário bruto é a soma de uma parcela fixa, que é igual a R$ 5.000. Então, essa é a parcela fixa com uma parcela variável, que é a comissão. E que é sempre igual a 5% do total de vendas. V. Beleza. Então, eu já posso desenhar esse salário bruto. Tá? Então, vou botar aqui solução. Então, o salário bruto, eu vou chamar de SB. Ó, salário bruto, SV. Ele vai ser igual a quanto? Ele é 5.000 da parcela fixa mais 5% do total das vendas. Então, esse cara daqui é o salário bruto. Tá? Vamos deixar ele guardado para a gente entender o que é que a questão vai falar ou pedir sobre ele. Ele desconta um total de 10% para a Previdência. Então, vai ter um desconto sobre a Previdência. Beleza? Sobre o valor do salário bruto. Então, do salário bruto, eu tenho que descontar 10%, beleza? A título de previdência. Vou botar aqui um P de previdência, tá? Com isso, você vai achar o salário após a previdência. Tudo bem? Então, vamos guardando isso. Aí, vamos ler de novo. Ó. Ele desconta um total de 10% para a previdência sobre o valor total do salário bruto. Então, os 10% é sobre o salário bruto. E paga, aí eu já vou mudar de cor aqui, ó, e paga, ou seja, desconta 20% do imposto de renda sobre a diferença entre o salário bruto e a previdência. A previdência são esses 10%. Eu estou chamando de SP aqui o salário após esse desconto. Então, após o desconto da previdência, formou um outro salário. Você sofreu uma redução. Só que, além disso, vai depois da previdência, vai ter um outro desconto de quanto agora? De 20%. Só que esse desconto é a título de quê? De imposto de renda. O que é que eu estou achando aqui ainda? Eu estou achando o salário após o imposto de renda. Pronto. Que é sobre a diferença entre o salário bruto e o salário da Previdência. Ele ainda desconta R$ 2.000 para plano de saúde. O que é que a questão quer? A questão quer que você diga o seguinte: o salário líquido em função do valor total vendido, V, pode ser algebricamente expresso por. Eu vou explicar uma coisa aqui para vocês entenderem nessa questão. Olha o que é que está acontecendo. Você tem um salário bruto, você tira 10% dele. Depois, para título de previdência. Depois que você descontou a previdência, depois, não é junto do salário bruto. Você vai ter um salário após a previdência. Não é o salário líquido ainda. Você ainda vai ter um desconto de 20%. Então, acontece o desconto de 10% e depois acontece um desconto de 20%. E aí eu trago a informação que é importante, que esses descontos, eles são do tipo descontos sucessivos. E se eles são descontos sucessivos, o que é que está acontecendo? Ó? Se descontou 10%, ó, se abateu 10%, significa que eu estou pagando
90%, ou estou recebendo 90%. Se descontou 20% de algo que eu tinha que pagar, significa que eu estou pagando apenas 80%. O que é que eu faço? Desconto de 10% gera um fator de 90%. Desconto de 20% gera um fator de 80%. Só que os fatores a gente o que? Multiplica. Tá certo? A ideia de fatores, quando os descontos são sucessivos ou os aumentos, a gente acha os fatores, esses caras aqui são os fatores de redução, esses dois caras aqui. Então isso vai ser 0,9, 90%, 0,9, 80%, 0,8. Isso aqui vai dar 0,72. Ou seja, o seu salário depois de previdência e de imposto de renda, o salário do imposto de renda após o imposto de renda, ele vai ser 0,72 do salário bruto. Tudo bem? E quanto é o salário bruto? O salário bruto, a gente colocou, escreveu, mas vamos puxar ele aqui mesmo. R$ 5.000 de parcela fixa, mais quanto? 5% sobre quem? As vendas. Que é esse cara aqui. Aí a gente vai abrir essa conta. Vai abrir essa conta aqui. 0,72 vezes 5.000. 0,72 vezes 5%. Então, esse salário, depois de ter pago o imposto de renda, ele vai ser de, olha só, 3.600 mais 0,72 vezes 5 vai dar 3,6. 3,6% do total das vendas. Pronto, esse é o salário após o imposto de renda. Só que você tem que lembrar, e aí eu vou mudar de cor aqui, que tem ainda R$ 2.000 a título de plano de saúde que tem que descontar. Então, plano de saúde menos quanto? Menos R$ 2.000. Assim, a gente vai achar o salário líquido. Qual é o salário líquido que eu vou chamar somente de SL? Vai ser 3.600 menos 2.000, 1.600, mais 3,6% das vendas. Vamos olhar as respostas. Ele não colocou na forma percentual o valor que multiplica V. Ele colocou na forma decimal. Então, 3,6% é igual a 3,6 sobre 100, que é 0,036. Então, o salário líquido ele vai ser 1.600 mais 0,036 das vendas. Pronto. Está aqui. 0,036. Beleza? Mais 1.600. Cuidado, que tem resposta aqui com 0,36. Beleza? Tem que tomar cuidado com essas alternativas aqui. Ô Marco, mas eu fazendo essa questão dessa forma, ela fica até rápida. Mas e se eu não tivesse percebido esses descontos sucessivos? Você teria um trabalho um pouquinho maior. Tá certo? Essa daqui, vamos dizer, é a forma mais rápida para você conseguir fazer essa questão. Certo? Então, qual seria o outro caminho? O outro caminho seria, e aí eu vou fazer aqui mesmo. Aí eu vou botar aqui, a parte da previdência. Vamos colocar aqui, previdência. A previdência, ela desconta 10%. Se ela desconta 10%, significa que o salário
após o abatimento da Previdência, ele seria de 90% do valor de quem? Do salário bruto. Pronto. Seria 90% do salário bruto. Aí você teria o seguinte: se você calcular os 10% primeiro, vai ter mais trabalho ainda. Então seria 90%, que é 0,9 vezes 5.000, mais 5% de V. E aí, esse salário, após o pagamento da Previdência, 0,9 vezes 5.000 vai dar 4.500. E 0,9 vezes 5% vai dar 4,5% de V. Pronto, então esse é o salário após a Previdência. Aí vem o imposto de renda. E o imposto de renda, ele é de 20%. Só que se você está descontando 20%, significa que a pessoa está recebendo 80%. Só que é 80% de quem? Aí ele diz, ó, olha aqui, ele desconta 10% para a Previdência sobre o valor total do salário bruto e desconta 20% do imposto de renda sobre a diferença entre o salário bruto e a Previdência. Então, é o salário após a Previdência, tá? Então, após ter pago a Previdência. Então, isso aqui vai ser 80% de quanto? De 4.500 mais 4,5% em cima de V. 80% é 0,8. Então, cadê? 0,8 vezes 4.500 dá 3.600, mais 0,8 vezes 4,5 dá 3,6% em cima das vendas. Só que ainda tem o salário líquido, ainda tem o plano de saúde. O plano de saúde, ele abate quanto? Ele abate R$ 2.000. E aí, com isso, a gente chega no salário líquido. Então, o salário líquido é tirar R$ 2.000 daqui. 3.600 menos 2.000 vai dar 1.600 mais 3,6% de V. E esses 3,6% de V é, na verdade, 0,036 de V. Beleza, gente? Então, veja que dá um pouquinho mais de trabalho e a chance de se equivocar é um pouquinho alta, tá? Só tome cuidado com isso. Beleza? Também tomar cuidado, ó, ele bota duas respostas aqui com 0,36 e não é 0,36, tá? Beleza? É 5% apenas. Então, 5% vezes os valores aí que a gente encontrou vai chegar em 3,6%, tá? Beleza? Então, vamos prosseguir, vamos para a próxima. Boa questão, de duas formas aí, tá? Vamos lá. A próxima questão diz assim para a gente. A tabela abaixo apresenta o preço da bandeirada, taxa fixa paga pelo passageiro e do quilômetro rodado em 4 capitais brasileiras. Então, bandeirada é a chamada taxa fixa, ou seja, é aquele valor que você entra no táxi, tá? Entra lá no sistema, né, que é o sistema de táxi. Eu nem sei se nos aplicativos tem Uber, esse tipo de coisa, mas eu sei que em táxi tem a chamada bandeirada. Então, por exemplo, se a bandeirada no seu estado é de R$ 9, você só fez entrar no táxi, você já vai pagar quanto? R$ 9. Beleza? Pronto. Então, aí ele diz o seguinte, que a taxa paga pelo passageiro e o quilômetro rodado é que é a parte variável. Quanto mais rodar, mais paga. Beleza? Então vamos lá. A quantia gasta por uma pessoa
em Boa Vista, ao percorrer 10 km, permite pagar no Rio de Janeiro uma corrida máxima de X quilômetros. O valor de X está entre. Então, vamos lá. Olha só. O que é que está acontecendo aqui? Ele fala de Boa Vista do Rio de Janeiro. Então, qual é o valor pago em Boa Vista? O valor pago eu vou chamar de V, tá? Em Boa Vista, qual seria a fórmula para isso? A bandeirada é 2,50. Então, só ao entrar no táxi já está pagando 2,50. Mais quanto? 2,86 para cada quilômetro rodado. Para cada valor, para cada quilômetro. Ou seja, se você rodar 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, você vai pagar multiplicando 2,86. Beleza? Então, vamos chamar isso aqui de X. Tá certo? No Rio de Janeiro, qual seria? O valor relativo ao Rio de Janeiro seria, só ao entrar no táxi, a bandeirada já era 4,40, mais quanto? 1,60 em cima de X. Tudo bem? Pronto. Então, nesse caso aqui agora, o que é que a gente vai fazer? Ele quer saber o seguinte, ó. Se eu percorrer 10 quilômetros em Boa Vista, isso vai gerar um valor para mim. Com esse valor, eu ando quantos quilômetros no Rio? Então, vamos entender. Vamos lá? Solução. Então, já vou puxar aqui Boa Vista, tá? Boa Vista. É a primeira cidade que ele fala. A gente viu já a relação. Então, o valor pago em Boa Vista, ele é 2,40, né? Isso, 2,50. 2,50 mais 2,86 vezes X. Tudo bem? Aí eu venho aqui agora, ó, e faço o seguinte. Trago aqui. E eu vou fazer X igual a quanto? X igual a 10. Quando a gente faz X igual a 10, quanto é que vai pagar? O valor em Boa Vista vai ser 2,50 mais quanto? 2,86 vezes 10. Então vamos lá. Vamos seguindo aqui. Então 2,50 mais 2,86 vezes 10. Tudo bem? Quanto é que vai dar essa conta aqui? Isso aqui vai dar para a gente. O valor de Boa Vista vai ser 2,50. 2,86 vezes 10 vai dar 28,6. Então, o valor em Boa Vista vai ser quanto? 28 mais 2 vai dar 30. 6 mais 5 vai dar 11. Então, isso aqui vai dar 31, né? Vai dar 31. 31,10, né? 31,10. Beleza? Pronto. 31,10, porque dá 11 ali. Beleza? Pronto. Então, quando a gente faz isso, a gente acabou de achar o valor de Boa Vista. Tudo bem? Pronto. Qual é o ponto agora? O ponto agora é você descobrir o seguinte. Esse é o valor gasto em Boa Vista. Com esse valor, eu andaria quantos quilômetros no Rio de Janeiro? Então, ó, vamos pegar aqui. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. A gente vai ter o seguinte. O valor no Rio de Janeiro vai ser, a gente já escreveu, 4,40 mais 1,60 vezes X. Pronto. 4,40 mais 1,60 por quilômetro rodado. Tudo bem? Só que esse valor de Boa Vista,
vamos imaginar, ó, eu sei que eu gastaria R$ 31,10 para andar 10 quilômetros em Boa Vista. Se fosse no Rio de Janeiro, então o que é que eu vou fazer nesse momento? Nesse momento, eu vou fazer com que o valor de Boa Vista seja igual ao valor do Rio de Janeiro, que é de quanto? R$ 31,10. Marco, por que isso? Porque eu quero saber o quanto é que eu vou andar no Rio de Janeiro. Eu só tenho R$ 31,10 no Rio de Janeiro. Quantos quilômetros eu vou conseguir percorrer? É isso que a questão está querendo saber. Então vamos lá. Vou jogar aqui agora. 31,10 igual a 4,40 mais 1,6 vezes x. Esse 4,40 vai passar para o outro lado, tá? Trocando de sinal. Igual a 1,6 de x, 1,60. E não vai interferir, tá? O zero após ali, tá? Então a conta da gente agora vai ser 31,10 menos 4,40, que vai dar para a gente 26,7. Então 26,7, tudo bem? Igual a quanto? A 1,6. Qual será então, gente, o valor de x? O valor de x vai ser 26,7 sobre 1,6. Um detalhe aqui, galera, ó, essas casas decimais aqui, ó, você tem uma casa decimal em cima, uma casa decimal embaixo. Pode tirar as duas. Ou se você quiser pensar de outra maneira, multiplica por 10 em cima, por 10 embaixo, e vai aparecer para você 267 dividido por quanto? Por 16. Então, 267 por 16, isso vai dar aproximadamente 16,68, tá? 16,68 e 75, tá? 16,68 e 75, ou seja, você consegue no Rio de Janeiro percorrer essa distância. E essa distância está na letra o quê? D. Entre 16 e quanto, gente? 17. Certo? Então, eu acho que esse é o raciocínio ideal para essa questão, para a gente poder prosseguir, tá certo? No entendimento dela. Essa questão foi bem tranquila. O detalhe é esse ponto, né? De igualar o que é necessário igualar. Beleza? Ou seja, com o valor do Rio de Janeiro, eu consigo percorrer que distância, desculpa, com o valor em Boa Vista, eu consigo percorrer quantos quilômetros no Rio de Janeiro. Tá claro, gente? Aí você poderia pensar assim, mas espera aí, tem um problema aí, Mar. Qual é o problema? Olha aqui comigo. Como é que no Rio de Janeiro, em Boa Vista, com R$ 31,10, eu percorro apenas 10 quilômetros? No Rio de Janeiro, com R$ 31,10, eu estou percorrendo 16 quilômetros, 16,68 quilômetros aproximadamente, né? 68,75. Que é, esse valor é exato, 16,6875 é o valor exato, tá? Qual é o problema aí? O problema é o seguinte, se você olhar o quilômetro rodado, o quilômetro rodado não, a bandeirada em Boa Vista, ela é menor do que no Rio de Janeiro. Ela é menor do que no Rio de Janeiro. Guardou isso? Todavia, o quilômetro rodado em Boa Vista, ele é mais caro do que o Rio de Janeiro. Então, você entrou no táxi pagando R$ 2,50 em Boa Vista e pagando R$ 4,40 no Rio de Janeiro. Só que a cada quilômetro, o valor de Boa Vista, ele aumenta de uma maneira mais rápida. O aumento é mais significativo. Só no primeiro quilômetro já tem uma diferença grande. E já aí, em determinado quilômetro, já tira a diferença e depois o aumento dele é bem mais significativo. Tá certo? O detalhe é esse. Então, galera, vamos fechar aqui a nossa aula de função do primeiro grau. Tudo bem? E aí a gente se prepara, faz as questões e se prepara para o próximo conteúdo. Forte abraço, que Deus abençoe fortemente a sua vida.
Valeu, galera. Tudo de bom.